Vamos lá. Aqui eu vou deletar esse objeto. Vamos ver as principais propriedades aqui da ferramenta elipse, né? Da ferramenta aqui de círculo. Clico, seguro e arrasto. A primeira propriedade que eu gostaria de mostrar é o seguinte. Se você pressiona a tecla Ctrl ao criar a elipse, ela é criada uma elipse perfeita, né? Aqui com a mesma largura e altura. Então é uma elipse que não ficaria oval. Ó. Se você não pressionar, ele vai te dar a possibilidade de criar uma elipse oval. Se você pressiona o Ctrl, ele cria uma elipse perfeita. Tendo aqui criada a elipse, você também vai ter os tamanhos dela aqui. Se a largura e a altura for igual, ela vai ser uma elipse perfeita. Então ali está 1130 pixels para ela. A rotação não vai fazer diferença, né? Uma vez que o ângulo de rotação está no centro ali, a elipse sempre vai rodar da mesma forma. Então qualquer valor que eu colocar aqui para um objeto redondo vai dar na mesma. Aqui também não vai ter como espelhar esse objeto. É as mesmas informações que tem aí, né, que eu mostrei anteriormente. E aqui sim começa a mudar um pouquinho. Então eu tenho aqui ele como elipse, mas poderia utilizar ele como torta, ó, onde eu seleciono aqui, por exemplo, uma posição para ele, né, e posso definir isso aí. Na torta ela está com 270 graus, como vocês podem ver aqui, mas eu poderia editar e personalizar isso. Então aqui eu posso definir, ó, o ângulo, né, vamos colocar, por exemplo, 180 graus e ele vai deixar, né, ele cortado ali no meio. E assim por diante, 90 é a proporção de quantos graus eu quero cortar aquele objeto. Se eu deixar 360, ele vai ficar um círculo aí perfeito. É a mesma coisa que zero. E assim por diante. 345 ele corta um pouquinho, né? Você vai fatiar, vamos dizer assim, na proporção que você achar melhor. Então é só você digitar o ângulo aí que você consegue fazer. Tirando ou colocando, né? Aqui também ele vai fazer, só que em vez de fazer seria do final, né, do início para o final, seria do final para o início. É o contrário ali. Ó. Então 25 ele cortaria para cima e do outro jeito ele cortaria para baixo. Então você consegue aí fazer, né, dessa forma. Poderia tirar também dos dois. Ó. Opa, aí aqui teria que ser um valor negativo. Né? Vamos colocar aqui menos 25. Ó. Virou aí um Pac-Man. Né? Então ele colocou aí o corte invertido ali para mim. Então são opções que a gente pode fazer. Aqui eu consigo mudar a direção do corte. Percebam que em vez de ficar só o que eu tinha anteriormente, ele ficou somente o corte. Ó. Então dá para você trabalhar isso de forma bem fácil. Isso aqui é a espessura do contorno também, né? Que também tem para ele. Aqui eu poderia deixar ele somente como um arco. Então ele cancelaria toda aquela parte, né, de linhas, ó, ficaria como um arco mesmo. Se aqui tiver cor, vamos visualizar com cor, aqui ele some porque ele vira um arco. E aqui serve essa proporção também serve para o arco, tá? Já você vai diminuir ou aumentar aí, né, a posição daquele arco. Então com isso você consegue aí gerar outros objetos, trabalhar a inclinação, ó, eu consigo aí fazer várias e várias coisas com esse objeto, utilizando esses recursos. Poderia aqui diminuir um pouquinho o tamanho dele, ó, criando aí, né, novas artes apenas com um único objeto. Então são as principais opções que nós temos para a ferramenta de retângulo e de círculo, que são as duas principais ferramentas aí, né, dentro do CorelDRAW. Existem agora opções que eu posso estar trabalhando com esses objetos. Vamos entender aqui uma primeira opção. Eu vou criar 3 círculos. Ok. Vou pegar a ferramenta de seleção. Posso selecionar utilizando o Shift, ó, clicando sobre cada um com o Shift pressionado, ele vai selecionando. Ou posso clicar, segurar e arrastar, criando uma área retangular em volta dos objetos em que eu quero selecionar. Então, poderia fazer dessa forma, aplicar, por exemplo, aqui uma cor de contorno para todos eles, aplicar uma cor igual para todos, né, ou selecionar um a um e aplicando uma cor diferente para cada um dos objetos. Tendo os objetos, então, né, criados, eu posso unir esses objetos. O que seria isso? Vamos supor que essa fosse a posição dos meus objetos. Só que eu precisasse, dentro do meu projeto, várias vezes mudar ele de posição, ou girar, né, todos eles juntos. Para que eu não tivesse que ficar selecionando e fazendo isso, ó, porque se eu selecionar todos, eu consigo vir aqui, girar, consigo mudar a posição deles, consigo trabalhar com esses objetos. Só que se eu clico fora e clico nele novamente, ou se eu tento só clicar, segurar e arrastar, ele só vai vir aquele objeto em que eu selecionei. Então, para isso existe dentro do CorelDRAW uma opção de você agrupar objetos. Eu seleciono todos os objetos, pressiono a tecla Ctrl, né, e pressiono a tecla G.
Com isso, aqueles objetos, utilizando o comando Ctrl G, eles ficam agrupados. Se eu clicar fora e agora clicar sobre qualquer um deles, é como se fosse os três um único objeto. Tanto que se eu colocar uma cor, ó, ele vai para todos. Toda alteração que eu fizer em um deles, né, vão ser feitas nos três, porque agora ele é um objeto agrupado. Se eu quiser desagrupar esse objeto, eu pressiono Ctrl U e aí ele separa então eles novamente. Ó. Esses comandos que eu estou fazendo, vocês podem encontrar eles aqui, né, dentro das opções de objetos, tá joia? Então nós temos aqui dentro de objetos essas informações. Eu vou estar mostrando um pouquinho a mais aí na próxima aula para vocês.